A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem, que a sua vida ela venha a ser edificada e purificada pela palavra de Deus. Em meio a muitas dificuldades, a muitas adversidades, eu não venho aqui como para aumentar, para falar de problemas, para falar de dificuldades, para falar de coisas que já passamos. Porque muitas pessoas não gostam de ouvir, não preferem ouvir das dificuldades. Porque nós já temos em vista tudo o que temos passado, tudo o que passamos todos os dias. Porque assim como diz na palavra de Deus, os dias são maus. Eu gostaria não de ignorar os problemas, não de jogar os problemas para debaixo do tapete, não viver de uma forma de escapismo, mas de mostrar aqui o remédio para tudo isso. Pois algumas pessoas, elas vêm culpar a Deus. Elas gostam de pôr a culpa em Deus. Mas nós precisamos entender que tudo isso veio do pecado do homem. O próprio escritor do livro de Lamentações, diga-se de passagem, o profeta Jeremias, ele vai dizer isso não de uma forma insensível, mas isso são palavras, são confissões de um profeta que passou por diversas dificuldades, por um profeta que é considerado na Bíblia, nas escrituras veterotestamentárias do Antigo Testamento, é considerado como o profeta chorão, pois ele chorava. Ele, vendo a desgraça do seu país, ele dizia: maldito o dia em que nasci, maldito o homem que deu a notícia do meu nascimento. E ele estava em tamanha desgraça, porque ele via o declínio do seu povo. Ele via que o seu povo tinha se esquecido de Deus. E ele via que o cativeiro seria inevitável, como já profetizado diversos anos antes, por profetas que falavam em nome do Senhor. E mesmo assim, depois deste cativeiro, depois que o povo caldeu cercou Jerusalém, depois que eles destruíram todo o templo de Salomão, todo aquele esplendor, aquela construção maravilhosa que poderia facilmente ser considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Uma das maiores construções, uma das construções mais ricas, tanto em beleza quanto em valor. Pois é dito na palavra de Deus, e nós temos isto por certo, por certeza, que Deus não pode mentir, que a prata no templo de Salomão não tinha lugar, não possuía estadia, que até mesmo as pias, até mesmo os banheiros eram feitos de ouro, portanto o ouro que ajuntou Salomão. Mas todo este templo foi pisado e foi destruído por conta do pecado. Muitas pessoas, esse templo foi destruído por conta de as pessoas confiarem, achar, não está o templo do Senhor dentro de nós, dentro do nosso domínio, dentro do nosso país, nós não seremos destruídos, mas continuaremos a viver ao pecado. E o profeta Jeremias, ele viu a desgraça de seu país, o declínio. Ele viu o cativeiro chegando. Ele anteviu o cativeiro antes deste cativeiro se concretizar no seu país. E depois disso, ele vai dizer, no livro de Lamentações: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, as pessoas elas tendem a cada dia a procurar algo para colocar a culpa e colocam a culpa exatamente em Deus. Dizem: se Deus é justo, por que Ele permite que tudo isso aconteça? E a resposta está na palavra de Deus, assim como disse o profeta Jeremias: de que se queixa, pois, o homem vivente? Ou seja, do que o homem vivente está reclamando?
Do que os seres humanos estão reclamando se foi eles mesmos que procuraram este caminho. Porque a Bíblia diz que não há um homem justo sequer, não há um que procure a palavra de Deus, não há um que procure os retos caminhos do Senhor. E o profeta Jeremias continua, ele vai dizer, queixe-se cada um dos seus pecados, ou seja, era o que já estava escrito em Provérbios 14:34. Se Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele se equivocou totalmente, se enganou grandemente, pois na verdade o ópio do povo, o opróbrio do povo, a vergonha do povo, a desgraça do povo é o pecado. Por isso que o profeta Jeremias, ele vendo a desgraça do seu país, ele viu o seu país ser destruído, viu as mulheres serem forçadas, ele viu os meninos serem mortos, ele viu os homens serem mortos à espada, ele viu os velhos serem pisoteados, ele viu toda a cidade sendo pisoteada e queimada. E mesmo assim ele disse que se queixa, pois o homem vivente, queixe cada um dos seus pecados. Ele em nenhum momento culpou a Deus, como muitas pessoas culpam, dizem que é culpa de Deus. Pois o próprio escritor do livro de Eclesiastes, o profeta Salomão, o mesmo que escreveu que o pecado é a vergonha do povo, ele disse em Eclesiastes 7:29 que Deus criou o homem reto e esse procurou os seus próprios caminhos, procurou muitas invenções, ou seja, fez mau uso do que Deus tinha lhe dado e procurou outras coisas, procurou viver de forma pecaminosa, de forma afastada de Deus, começou a viver em rebeldia. E o próprio profeta Jeremias diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Ou seja, é necessário que nós venhamos não colocar a culpa a Deus, mas que toda a nação, todo ser humano, ele venha esquadrinhar, ou seja, examinar o seu caminho, olhar o seu próprio caminho, olhar as suas próprias ações, olhar a sua vida, como está a sua vida diante de Deus, como estão os seus caminhos, como você está andando, de que forma você está se portando, de que forma você está vivendo. Ou seja, vamos examinar e julgar os nossos caminhos, dar uma sentença. Nós estamos contra ou nós estamos com Deus? Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus ou em rebeldia à palavra de Deus? E se nós estivermos vivendo de forma rebelde à palavra de Deus, nós precisamos falar como o profeta Jeremias. Nós precisamos levantar o coração juntamente com as mãos para Deus. Ou seja, fazer não somente um ritual exterior, não levantar somente as mãos, mas elevar o coração também a Deus. É o que está dito em Lamentações capítulo 2, verso 19, ele vai dizer, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante do Senhor, levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Ou seja, em meio a todas essas desgraças, o profeta Jeremias não apostatou. Ele estava com Deus antes de o cativeiro chegar e ele permaneceu em Deus mesmo quando o cativeiro chegou. E nós não temos que colocar a culpa em Deus, nós não temos que questionar a Deus, porque tudo isso sobreveio, são fruto dos nossos caminhos, são fruto das nossas escolhas, é fruto do pecado do homem, ou seja, o pecado é a vergonha dos povos. O pecado é a desgraça, é a destruição dos povos. O homem, ele pecou, ele viveu em rebeldia contra Deus e toda sorte de desgraças, toda sorte de pestes, toda sorte de catástrofes vieram sobre a raça humana. Por quê? Porque ela está longe do seu Criador. Ela está longe de onde ela realmente está protegida. Ela está longe de como ela deveria viver, que é segundo Deus. Ou seja, nós precisamos levantar as nossas mãos, nos arrepender de nossos pecados. Não é tempo de culpar ninguém. Não é tempo de viver olhando para a desgraça e procurando antídoto longe de Deus. Mas é tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados, levantarmos o nosso coração e derramarmos ele diante de Deus.
e dizer a Deus que nós realmente pecamos contra Deus e fomos rebeldes. Por isso, o perdão de Deus não chega até a nossa tenda. Todos nós precisamos olhar os nossos caminhos. Todos nós precisamos examinar a nossa vida. A palavra de Deus ela está cheia de exortações no Novo Testamento. E vai dizer, examine, pois, o homem a si mesmo. Examinai vocês, se vocês permanecem na fé. Examine os caminhos de vocês, examine cada homem a sua vida. E nós precisamos, a cada dia, não fazer, se Deus existe, por que todo o mal existe no mundo? Se Deus existe, por que todas as desgraças acontecem conosco? Mas nós precisamos todos os dias nos arrepender. Nós precisamos a cada dia levantar o nosso coração e as nossas mãos a Deus e nos arrepender de nossos pecados. E o próprio profeta Jeremias ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, ele vai mostrar que Deus existe, e não somente existe como é misericordioso. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos destruídos. E nós precisamos a cada dia nos voltar para Deus, porque Ele é misericordioso. Se nós nos arrependemos verdadeiramente e deixarmos o nosso mau caminho, se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exaltará. Ele nos exaltará perdoando os nossos pecados e nos dando um lugar no céu. Nos dando o perdão e nos dando a restauração de vida. Uma vida purificada e uma vida santificada. Nós precisamos a cada dia agradecer a Deus pelas suas misericórdias e pela sua bondade e pela sua fidelidade, que são a causa de nós não sermos consumidos por completo. Que venhamos a cada dia esquadrinhar, experimentar e voltar para o Senhor.